Olá, no programa Autorretrato de hoje eu recebo a deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Deputada, seja bem-vinda à TV Alesp, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Deputada, a senhora é nascida em Pernambuco, Recife, né? Sim. Conte um pouco da sua infância. Nossa, é uma infância longa, viu? É, Nasci em Recife. Minha família inteira é de um bairro chamado Água Fria, que é o bairro mais negro de Recife. É o bairro onde tem o primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, que foi fundado por Ifat Nuké, que era uma rainha nigeriana que veio para o Brasil na condição de escravizada. Essa rainha nigeriana, ela era filha de Iemanjá Ogunté, que é a mãe de todos. Nesse mesmo bairro onde tinha esse terreiro muito importante, também tinha a sede do Caboclinho Sete Flechas, que era de um mestre chamado Zé Alfaiate, falecido, que é onde a cultura indígena tem uma vivência e uma experiência, inclusive dentro dos territórios urbanos. Então, assim, minha família ela vem desse lugar e em seguida a gente muda, né, e vai morar numa outra cidade, enfim, da região litorânea de Recife, Qual cidade, deputada? de Pernambuco, chama Paulista. Paulista. E dentro disso, deputada, é a profissão dos seus pais? Minha mãe, ela se aposentou como enfermeira, coisa rara, né? Porque acho que nunca mais as pessoas vão se aposentar, infelizmente, né? Mas se bem que essa reforma da Previdência não pode passar. Minha mãe é uma aposentada da saúde, ela era enfermeira. Meu pai era policial militar. Também aposentado? Aposentado também, uma coisa exatamente, espero que não seja mais raro no futuro. E é isso. A senhora Assim, tem irmãos? Tenho um irmão apenas, mais velho que eu, ele é artista também, ele é intelectual das artes e artista e trabalha num centro cultural, num Lá em espaço de Pernambuco. artes, lá em Recife, isso, exatamente. Agora, deputado, um pouco da sua infância na escola. Já apareceu algum sentimento político na época? Eu acho que é muito importante a gente conseguir definir o que é política, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que política é só isso que acontece dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara Federal, enfim, dentro do Palácio dos Bandeirantes. E política se dá no cotidiano, né? Política diz respeito a você movimentar a polis. São Né? vários processos. Exatamente, você mexer no cotidiano. Então, assim, a política ela está em muitos lugares. A gente pode separar a política institucional, que é desses espaços, e outras formas de construção de política. Então, assim, eu sempre fui um ser político, né? A minha vida e o processo de formação que minha mãe e meus avós, né, principalmente, construíram na família era sempre de uma mobilização muito grande e uma indignação constante em relação às precariedades, né? Porque eu venho de uma família que é uma família negra e estruturalmente na história do país, de todos os territórios que receberam a diáspora negra, a população negra foi empobrecida por processos, como eu falei, históricos de empobrecimento, né? Por conta de um projeto ideológico chamado colonialismo, etc. e tal. Então, assim, aquela situação nunca foi uma situação que passou de forma apática, né, por essa família. Então, assim, havia questionamento, havia luta política para pensar como reverter esses processos e, obviamente, a gente sabia que isso estava ligado a essa institucionalidade política que move as coisas para que as pessoas, né, qualquer cidadão, viva. Então, a gente sabia que essa política que a gente construía lá, o que a gente vivia, ou que eles viviam, estava relacionado a essa política institucional. Então, eu acho que é desse lugar que eu venho... Que veio dos seus avós já. Que vem dos meus avós, vem de um tempo. Minha avó, ela era muito aguerrida, assim. A minha mãe foi afilhada de um dos líderes das ligas campesinas, que dizia toda uma questão da luta pela terra, que é uma pauta e uma questão muito importante, enfim, principalmente para as populações negras e indígenas, e aí você pensa nos territórios quilombola, demarcação de territórios indígenas e a própria condição da população pobre do país, que está condicionada às favelas, por exemplo, que tem toda uma precarização. Ou seja, a luta é por terra, por território, por espaço e etc. Então, é uma questão estrutural também, e isso se remonta de muito tempo atrás. Então, eu venho imbuída, né, e trazida no seio dessa família, questionando esses lugares, né, pensando sobre isso. Eu lembro que quando eu era criança,
no dia, quando teve as primeiras eleições diretas, eu fiz uma eleição assim no meu bairro. Peguei uma caixa de sapato e coloquei 2 cédulas para fazer uma votação. Selecionei Collor e Lula e saí fazendo Isso em 89, a senhora Exatamente, tinha 7, 8 anos. 8 anos de 8 anos idade. de idade. E aí saí distribuindo nas ruas e tal, e aí fiz a eleição e etc e tal. Enfim, saiu o nosso resultado e etc, que não se conferiu ao resultado. Quem ganhou na época, deputado? Foi Lula, obviamente, porque obviamente, né, era uma população de um bairro pobre, de pessoas muito simples e trabalhadoras, óbvio que elas tinham uma identificação imediata com, enfim, com quem era porta-voz, né, desse discurso. E aí, o que aconteceu logo em seguida é que isso nunca cessou, na verdade. Na adolescência, quando eu era adolescente, então meus amigos sempre me chamavam, me convidavam para falar sobre política institucional com outros. Porque a Érica sabe falar sobre isso. Não, e sempre me traziam. E virou porta-voz dos grupos. Exatamente. E eu acho muito triste, né, de ouvir esse discurso que as pessoas têm hoje de escola sem partido, etc. e tal, porque isso não diz respeito à escola, né, não diz respeito à partidarização, diz respeito a um lugar de indignação em relação às desigualdades e às violências estruturais. E, né, eu estou aqui e eu fui me construindo politicamente para pensar a institucionalidade dentro de uma política que é da indignação de ver cotidianamente pessoas sendo alijadas de direitos e da possibilidade básica da existência e da vida, sendo precarizadas, né, do direito à vida. Então, assim, isso sempre esteve presente, porque isso sempre foi próximo a mim. Porque, assim, eu sempre vi outras pessoas em condição de muita precariedade, né? E eu sabia, sempre soube, né, junto com esse processo, né, familiar, de que para essas coisas mudarem, era necessário agir e movimentar estruturalmente, assim como foi a estrutura que colocou as pessoas em condições de precarização. Então, eu acho que vem daí, sabe? Você já tinha essa concepção desde a infância. Não estava assim organizada dessa forma. Exato. Mas você já tinha essa naturalidade no pensamento. De entender que tinha que ir para a escola, porque é na escola que eu vou conseguir adquirir outras ferramentas, elementos. E aí tem toda a dimensão do racismo também que perpassava a infância. Então, assim, é todo um cuidado materno de eu não sair de qualquer jeito. Não sai assim porque você pode, enfim, ser abordado pela polícia, eles podem pegar você porque você se veste assim, ou você tem que se vestir assado. Tem que andar sempre com documento, etc e tal. Eu tenho certeza que crianças de classe média e brancas não passam por essas situações. Isso é um código de segurança que está presente nas famílias negras. E sobre isso incidem muitas coisas, porque a gente precisa aprender a todo momento a raciocinar 3 vezes, por exemplo, um simples trajeto de casa até a padaria. Então, assim, isso foi moldando minhas subjetividades. Eu falo mas minha enquanto coletivo, né? Porque não sou eu sozinho, estou falando de coletividade de pessoas que passam por essas questões estruturais. A gente é obrigada a negociar constantemente o pertencimento. Quando, por exemplo, falam assim, essa é a primeira deputada transexual do Brasil, é a primeira transexual negra do mundo. Quando falam isso, estão dizendo e me demarcando identitariamente, ou seja, isso diz respeito a alguma coisa. Quer dizer que não é normal esses corpos aqui. Quer dizer que não é normal. Então, isso já me coloca nessa situação de negociar constantemente o pertencimento. Porque, afinal de contas, eu sou fora da caixa. Né? Porque, obviamente, o que seria mais objetivo seria que eu estivesse em uma condição de precarização, provavelmente em condição de prostituição, né? Provavelmente sem escolaridade. Mas a gente tem que entender que eu não sou uma regra, eu sou uma exceção à regra. Estruturalmente, pessoas como eu estão em outra condição. Então, essas coisas, isso sempre foi mexendo comigo, mas não em mim como indivíduo, né? Que não são minhas experiências individuais que eu estou trazendo para conversar com você ou para dispor meu ser político no mundo. São coletivas, são estruturais. Elas são estruturais e elas se institucionalizam. Então,
esse movimento constante, né, de pensar sobre si, sobre a sua vida, sobre seus trajetos, etc., foi me levando a me mobilizar de diversas formas. Então, quando eu começo a produzir arte de forma muito intuitiva, porque em Pernambuco também tem essa relação ótima da Foi o arte. que a senhora falou, praticamente a senhora nasceu uma artista, né? Já com... É porque em Recife, gente, Pernambuco tem uma relação muito linda com a arte. A arte, ela faz parte da vida. As pessoas, elas vivem a arte constantemente, a musicalidade, o maracatu, frevo, caboclinho, ciranda, enfim, fora uma gama de artistas plásticos e artistas do corpo. E assim, é uma coisa que não está desatrelada da vida, porque exatamente faz parte de uma ancestralidade de tempos atrás, onde não havia dissociação entre o saber, os saberes, os pensares, os agires. Então isso se chama cosmovisão. Se chama cosmovisão. Não há dissociação. Isso é muito comum em sociedades ancestrais, como africanas e povos indígenas. Não há dissociação entre, por exemplo, o pensamento matemático, a astronomia, a medicina, saúde, agricultura. Tudo faz parte de um complexo sistema, onde se você desequilibra um, desequilibra outro. Então, logo, as artes fazem parte disso. E eu aprendi isso. Eu aprendi que a arte faz parte da vida, é uma linguagem, é uma forma de estar no mundo. Assim como eu falo, assim como eu escrevo, assim como eu posso produzir, enfim, ser mecânica, produzir um carro, como posso lecionar, dar aulas, eu também produzo linguagem que pode ser artística. E esses temas e todas essas reflexões, elas estavam dentro da minha produção artística. E aí, quando eu saio de Recife, vim para... Qual a idade que a senhora tinha? Eu tinha 20 anos. Então, é que depois que a gente passa dos 30, a gente começa a... Então, praticamente, a senhora tem aí, não vamos falar datas, mais que 15 de São Paulo já, vai. Eu tenho 17 anos em São Paulo. 17 anos. E aí, o que aconteceu? E aí, eu dei continuidade a isso, obviamente. Eu vim para São Paulo para viver uma outra experiência de vida, né? Vim, enfim, como muita gente faz, isso é muito comum. Como foi sua chegada na cidade? Recife, lógico, é uma metrópole. Exatamente, é grande. Mas qual foi o impacto, a diferença? Chegou em São Paulo, querendo ou não, deixou os seios da família, né? Chegou em São Paulo, qual foi a sensação, deputada? Olha... tem até a música de Caetano, né? Quando eu cheguei por aqui, eu nada entendia, dura poesia concreta de tuas esquinas. A música Bela Sampa de Caetano, mas uma das coisas é isso, eu vi outra cidade, um outro lugar, e me fascinava a ideia, por exemplo, de reconstruir a vida a partir dos meus próprios braços, das minhas próprias pernas, porque até então a vida que eu tinha e todo o conjunto de afetividades, né, de amizades que eu tinha até então, elas foram mediadas por minha família. Então, chegou um momento que eu falava assim, e agora, quem é essa pessoa, né, que é um ser adulto? Começou a construir uma outra vida, né? Exatamente. E aí, isso era uma coisa que me fascinava e, ao mesmo tempo, eu nunca percebi o racismo tão real. Assim, em São Paulo, ele se apresentou de outra forma, assim, e isso era uma coisa que me deixava assustada. Surpreendeu, porque eu lembro quando eu andava na Avenida Paulista, assim, as pessoas ficavam virando o pescoço, assim, e falavam muito do meu cabelo, mas muito, muito, né, muito, e todos aqueles olhares objetificantes, e perguntando, você lava esse cabelo? Ou então perguntando, enfim, fora chacotas diversas, né? As chacotas, que é aquele nível mais raso de racismo, né? Enfim, e aí isso foi uma coisa que eu percebi, eu falei, ixi, aqui é outra coisa, né? Tem um outro lugar uma aqui. Barreira, né? Exatamente. Então. Mas, enfim, aí continuei e decidi me tornar professora. Como veio essa paixão pela educação? Eu não sei precisar muito bem, mas eu acho que eu convivi com educadores muito importantes, que fizeram muita diferença na minha vida, desde o meu processo escolar. Minha mãe foi professora em algum momento, ela dava aulas numa escola que foi construída
numa comunidade muito pobre, e ela tinha sido a escolhida para estudar da família, uma família com poucos recursos. Ela foi escolhida para estudar, e assim que ela conseguiu todo o processo ali formativo, ela montou uma escola para ensinar os outros camaradas. Tem até uma música linda que fala assim, que chama Yaya Macemba. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, que é um ato de generosidade que, enfim, é muito comum, enfim, entre o nosso povo, de fazer a distribuição, a redistribuição, né, disso que foi conquistado. Enfim, e aí eu tinha essa experiência, essas memórias, né, da educação, de professores, professoras, e também entendi a educação como um vetor importante, e que pode ser, e que é responsável, enfim, pode se tornar, na verdade é o grande responsável, mas pode se tornar o grande fazedor, a educação pode se tornar a grande fazedora da desconstrução dessas violências estruturais, né? Então, eu entendi a educação com esse poder que ela tem, né? O poder de garantir que a multiplicidade exista, que a diversidade exista, que o respeito às liberdades individuais exista, que as pessoas tenham direito à vida, direito à preservação da sua identidade, dos seus corpos. Então, a escola é um espaço para isso, porque é um espaço público, é um espaço de política também. Embora a gente muito equivocada fique falando de escola sem partido que não tem nada a ver, escola é um lugar de política. A nossa família é um lugar de política, né? Política, eu repito, não está na institucionalidade. Está no dia a dia das pessoas. Diz respeito à polis, diz respeito à interferência que se faz na coletividade. E assim, é onde a gente aprende, a escola é onde a gente aprende um processo expandido de socialização, fundamental para a vida em sociedade enquanto adultos. Então, é óbvio que a gente tem que aprender nesse espaço, que depois do seio da família é o segundo espaço coletivo, devemos aprender diretrizes básicas de convivência. Por exemplo, precisa-se discutir noções de gênero na escola. Por quê? Ao invés das pessoas deturparem e falarem que é ideologia de gênero, precisa se discutir gênero exatamente porque existe um feminicídio em curso, existe uma violência em relação ao corpo das mulheres, que a cada 12 minutos uma mulher estuprada no Brasil. Assim, é necessário que a educação pode mudar isso. É isso, óbvio, né, precisa deputado? se entender que a mulher tem direito ao seu corpo e o respeito do seu corpo. E isso se aprende num espaço como a escola. Este adulto que está produzindo essa violência, ele foi criança, ele foi adolescente e ele foi autorizado dentro desses processos formativos que ele pode fazer isso. Então, assim, se a gente não acorda em termos de fazer um acordo em sociedade de que é fundamental que a gente discuta isso em todos os lugares, uma lei não vai adiantar, porque estupro é crime, mas ainda se estupra. A Lei Maria da Penha está em curso, mas as mulheres ainda estão passando por situações constantemente, cotidianamente de violência. Uma lei ela só funciona se ela houver um acordo da sociedade em fazer com que isso se torne um discurso da polis, logo da política, e não diz respeito só à institucionalidade. A institucionalidade ela é mediadora disso que vai regular de uma certa forma, mas vai organizar a nossa vida constantemente. Então, assim, é importante discutir isso. É importante dizer que as pessoas elas têm suas liberdades individuais, só que existe uma deturpação absurda falando do que é ideologia de gênero. Não existe. Se a gente for pensar em ideologia de gênero, existe. É uma ideologia de gênero masculina que faz com que os homens se sintam autorizados a produzir certas violências. Então, eu vi a educação, ela é esse lugar para além e muito longe dessas ficções e desses panfletos, né, que ficam tentando um lado discutir com o outro, não sei o quê. É necessário que a gente nos conduzamos a um novo pacto civilizatório. Nós temos uma sociedade violenta, apática e doente, que se morre de todos os lados, de violências causadas por precarizações da vida, enfim, por baixo acesso, por não ter acesso à saúde, por não ter acesso à educação, por não ter acesso à moradia, desde essas violências, né, que são consideradas essas violências sociais, às violências do ódio, que são produzidas determinadas
para determinados corpos, né? Como corpos como os meus, por exemplo. Então, assim, é tudo isso que foi se passando, e aí voltando, né, que eu vou, enfim, sobre a escola entender isso nesses lugares, assim, entender que a escola é um lugar da diversidade. Obviamente, as artes, elas sempre esteve atrelada nesse lugar, né, porque é uma linguagem, a arte não serve para formar artistas, mas sim para fazer com que as coisas tenham sentido de formas expandidas. Por exemplo, isso daqui existe uma arte em torno disso, né? Sim. Uma construção Sim. de espaço, etc e tal, de imagem. Então, as artes vêm nesse lugar também. E aí eu acho que é isso que, de uma forma que foi, em algum momento foi sistematizado, eu sistematizei isso e transformei isso dentro de uma candidatura política. Em qual momento da sua vida você pensou, se eu tiver um mandato, eu vou poder trabalhar melhor as minhas ideias em termos de política? É que a gente sempre fala que nossos passos vêm de longe, né? Eu falei sobre mim e tal, porque, enfim, tá falando de autorretrato, mas eu represento e faço parte de uma coletividade, né? Eu me digo negra porque me disseram negra junto de muita gente que é negra, né? Identidade transgênero, idem. Então, nossos passos vêm de longe, então existe um percurso que me faz entender enquanto uma pessoa negra dentro de uma sociedade, né? Entender-se como uma pessoa negra é entender que existe uma estratificação racial, né? É entender que existe construíram uma divisão de raças e etc., no qual pessoas negras foram precarizadas de processos. Então, entendi isso. Dentro da identidade de gênero, também fui entendendo esses lugares de negociação. E, obviamente, isso com inúmeras outras pessoas que constroem sobre isso, né? Que me fazem estar de pé, que fazem, enfim, isso que é essas culturas estarem presentes e vivas. Então, a institucionalidade nunca foi um caminho distante, um caminho apartado disso tudo. Obviamente, da forma como o sistema político brasileiro está organizado, ele faz com que que seja cada vez mais difícil, que seja difícil ou impossível que certas pessoas adentrem a institucionalidade. Então, se a gente pensar desde o processo de financiamento de campanhas, desde o processo, enfim, da próprio dinheiro para se produzir uma campanha política, da distribuição por partidos, etc. São processos, e até dentro dos partidos também, como é que você pode se tornar uma candidatura possível. Então, assim, existem muitas querelas que, obviamente, não diz respeito só a essa lógica da construção da política, porque isso está na sociedade, todos esses desafios, mas isso faz com que a gente se organize de uma outra forma, né? Faz-me organizar-me de outra forma. E perceber que é possível é o seguinte: sempre não foi possível. Sempre fizeram questão, de uma forma ou de outra, de dizer que não era possível. Eu lembro da primeira vez que eu estava numa aula do mestrado. Tinha uma professora, a gente chegou na aula, ela estava lá sentada com óculos, mexendo no computador. Aí ela falou assim... enfim, eu fiz mestrado em Estética e História da Arte. Então, era uma aula de artes, enfim, de toda uma construção filosófica sobre as camadas e profundidades do olhar, do conhecimento estético e etc. E aí ela falava assim: eu tenho uma amiga que acabou de se separar do marido. Aí todo mundo, tá. Porque era aquela conversa antes de começar a aula, né? Um bate-papo informal. Ela falou: ai, fiquei tão triste que eles separaram. Eles eram, nossa, fiquei tão triste. Eles eram o casal perfeito. Ela, loira dos olhos azuis, ele, loiro dos olhos verdes. E ela complementa: a luz ideal. Veja bem,
eu com minha luz, que na opinião dela não era ideal, praticou o preconceito, mais real, exatamente, nos vai dando sinais disso. Sabe, é muito triste quando você ouve pessoas que não têm conhecimento algum, né, e não se dão ao trabalho de ler ou de pesquisar sobre o que é violência estrutural, o que é racismo. Que racismo não é te chamar a pessoa de cabelo duro, de macaco, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de estrutura e institucionalidade. Que essa voz dessa professora significa a construção de muita gente. E ela tem coragem de dar uma pataquada dessa. Mas tem gente que... Um curso de mestrado, né? Pois é, tem gente que impossibilita... falando... Pois é, tem gente que impossibilita de gente entrar num lugar, oferecer uma vaga de trabalho. Tem gente que, enfim, que mata por conta disso. Tem gente que é enquadrada todo dia só porque tem fenótipo negro. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, discutir isso. A gente precisa debater, assim. Sempre me foram dizendo que era impossível. Só que, o que acontece? Eu estou viva, estou presente, assim, a despeito de toda a opressão. Agora eleita e com mandato. Pois é, assim, a despeito de toda a opressão, a cultura brasileira foi fundada, inclusive por esses povos que quiseram apagar, que são negros indígenas. Sabe? Enfim, a despeito de tudo isso, nós estamos aqui, sempre estivemos, não só demarcando o nosso território, mas mostrando constantemente no decorrer da história que existe, que nosso protagonismo e que nossas narrativas elas estão presentes. Embora ainda se insista em dizer que a população negra só consegue ver a população negra como escravos, que é um termo horroroso, né? Fala assim, descendente dos escravos. Não sou descendente de escravos. Sou descendente de pessoas, de civilizações organizadas que foram escravizadas. Sim. Escravo não é uma identidade, é uma condição imposta por outros. Então, assim, a despeito de tentarem apagar essas narrativas, né, de dizer escravos, sempre estigmatizarem dentro dos lugares, a nossa população foi construindo história, narrativa e protagonismo, dizendo, por exemplo, o que significa a cultura brasileira. Né? E entre tudo isso, não só em termos de produção cultural, no sentido das artes, eu falo do pensamento científico, eu falo da literatura, eu falo de conhecimentos diversos, né? Que não estão associados só ao esporte, ao carnaval e a isso que a estereotipia comum, né, entende sobre a negritude. Então, assim, é muito importante entender a contribuição de Áfricas intelectualmente para a gente entender o que somos nós enquanto humanidade hoje, de África e das Américas indígenas, da produção de tecnologias sociais, de elaborações intelectuais que não foram construídas no Ocidente. O Ocidente tem uma participação, Ocidente, Europa e etc., é uma participação na qual também consta a violência que é praticada em relação a esses grupos, a África, etc., mas tem outras contribuições também que não são só essas, de ordem da violência. E Áfricas e Américas indígenas, uma fantástica, importantíssima contribuição. Então, é isso que me fez entender e perceber que isso é possível. Nossos passos vêm de longe, eu tenho substâncias que me foram trazidas por ancestrais, né, por pessoas que permaneceram vivas, construindo narrativas, né, construindo essas histórias em primeira pessoa, como diria Lélia Gonzalez, uma importante intelectual negra também. Então, assim, foi isso que foi se amalgamando e me fazendo estar presente. E é por isso que é tão necessário que eu esteja aqui, assim como outras pessoas devam estar aqui, assim como precisa ter mais pessoas como eu em outros lugares, para que a gente entenda finalmente o que é democracia e o que é diversidade. Às vezes tem uns amigos meus que vêm de fora do Brasil, eles ficam assustados. Eles ficam assustados, eu falo, os amigos, as pessoas brancas que vêm de fora, por exemplo, da França, Suécia e tal, eles ficam assustados de chegar aqui no Brasil, de ver todos os lugares de poder econômico, eles são brancos. E a gente sabe muito bem que todos os lugares desprovidos disso são negros. Então, assim, existe uma determinação que ela não é de classe, ela é racial.
e ela é histórica. Ou a gente se debruça sobre isso de forma verdadeira, coerente e com coragem, ou pouco ou nada a gente vai avançar em termos de civilização, né, em termos de população brasileira. Então, eu acho que eu estou aqui por isso, né? É isso que me traz aqui, é isso que me amálgama, é isso que me faz estar de pé, é isso que me faz, que faz isso ser possível. Obviamente não fui só eleita por pessoas negras, não só por pessoas LGBTs, por pessoas brancas, pessoas não LGBTs que entendem que pensar no novo projeto de sociedade perpassa por desconstruir as desigualdades, né, e a estigmatização desses corpos. Então, assim, é sobre isso. Assim, acho que é isso que vai dando alicerce, dizendo que é possível, viável. Deputada, não vão faltar oportunidades para a senhora participar aqui de vários programas da TV Alesp. Esse chegou ao fim, foi muito bom contar a sua história e depois vamos entrar em mais temas no mandato nos próximos programas. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Até logo. No programa Autorretrato de hoje eu contei a trajetória da deputada Érica Malunguinho do PSOL. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro.